com aquela pessoa de sempre, aquele homem de sempre. Ele estava em uma montanha e eu me aproximava dele e ele estava sentado em cima de uma pedra, sentado numa pedra, na beira de um precipício, uma coisa, e com uma roupa branca e um capuz, uma túnica branca e um capuz. E na mão dele, eu me aproximava e via que na mão dele tinha uma folha marrom clarinha, e ele desfiava essas folhas como se fosse fio de cabelo. E eu me aproximava e sentava ao lado direito dele e olhava para cima, tinha um campo, tinha árvore, tinha pássaros, tinha animais, aí eu olhava para o céu. Aí ele levantava a cabeça, porque estava a cabeça baixa, e olhava assim para mim, e olhava para o campo e olhava e o que procura nas águas de cima. Aí eu disse, eu procuro. É que dizem que ele está lá em cima. Eu disse, não, ele está do seu lado. Faça a pergunta. Aí eu perguntava se existia um ungido na terra, aqui no nosso. Aí ele dizia, dava aquela meia risada e dizia que não, que os ungidos eram criados desde antes de nascer. Ele era inseminado, ungido dentro da mãe, e ele nascia para cumprir uma profecia, um destino. Esses são os ungidos, como Elias, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Maria e o filho dela. O marido de Maria foi escolhido, não foi ungido. No mundo não existe ungido. Aí eu perdi assim, mas dizem que o ungido não tem medo, eles têm. Porque o filho do homem, antes da morte, ele teve medo. Ele pediu para o Pai afastar o cálice, o sofrimento. Mas não foi, teve que cumprir o seu destino. Quando você vê uma serpente do seu lado que vai lhe atacar, você tem medo. Eu digo, tem. Mas se você tiver uma oportunidade de eliminar a cabeça dela, você fará. Eu digo, isso, eu farei. Então, todos têm medo. Tanto ungido como escolhido. Porque, como o filho do homem começou a andar na terra, ele foi ao mar e encontrou Pedro pescando. E ele perguntou se Pedro queria ser um pescador de homem. E ele aceitou. Se lembre que Pedro foi escolhido pelo filho do homem para ser pescador de homem. E Pedro o negou 3 vezes. A diferença de um escolhido para um ungido. O ungido é perfeito. Ele cumpre seu destino e parte. E o escolhido muitas vezes se desvia por causa da falta de fé. O ungido, ele segue, ele fala, ele anda perfeito, ele fala a verdade. Ele não mente, ele anda com o povo, ele fala a língua do povo. Ele não mente, ele não engana, ele não rouba, ele não trapaceia. Aí eu perguntava, e tem algum escolhido? Tem alguns escolhidos que faz como o Criador manda, mas tem outros que não. Por isso na Bíblia, no livro de vocês, vocês chamam Bíblia, tem escrito assim, muitos serão chamados, mas poucos irão. Entendeu? Porque muitos serão escolhidos, mas não vai. Porque se desviam, que acha que tem um poder na mão, mas não tem. Eles dependem dele, do Pai. Até o mal, o anjo do mal, ele tem medo do Pai. Ele sabe que é o único que pode destruir ele é ele. Então, não existe no seu mundo
um ungido. Entendeu? Aí eu dizia, agora eu entendi. Obrigado por me explicar que não tem ungido. E não vai ter, ele disse, vai ter. A vinda de Elias e Enoque. Aí serão reencarnados. E vai ser o primeiro reencarnamento. O segundo, né? Porque o primeiro foi o filho do homem que se reencarnou. Para andar entre os homens na terra. Porque o corpo dele não podia ser visto. Então ele foi e vai ter Elias e Enoque. Depois cumprirá, será ungido, nascerá e cumprirá o seu destino e será perseguido como foi o filho do homem pelos falsos escolhidos. Entendeu? Mas antes não tem, não existe. Aí eu agradeci a ele e acordei. Bom dia, fico eterno, vamos rezar, vamos orar e agradecer ao Criador. E saber que não existe ungido na terra. Existem escolhidos. E esses escolhidos podem ser seu inimigo. Ou falsos escolhidos. Fique com eterno. Vamos rezar e vamos orar. Glória.